Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Boa noite, irmãos e irmãs. Paz seja convosco. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano, venha transbordar em você, sobre você, dentro de você e através de todos nós, para a glória, louvor e adoração do nome santo, precioso, bendito do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Com alegria em nossos corações, mas também com temor e tremor, com responsabilidade, com humildade, com simplicidade. Mais uma vez, estamos na presença do Senhor, neste domingo, dia 27 de setembro de 2020. Com certeza, hoje, o último domingo do mês de setembro, pois quarta-feira termina, pois assim, o mês de número 9, o nono mês do ano de 2020. Bom é estarmos na presença do Senhor. Esse amigo que vos fala é o pastor Geraldo. Eu sou pastor ali da comunidade cristã Pão de Deus, na rua Bicas, número 72, no bairro Industrial São Luís, na cidade tão promissora, uma grande cidade chamada Betim, Minas Gerais, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. Louvado seja o nome do Senhor. Certamente o Senhor tem uma bênção para todos nós nesta noite, para a glória do nome de Jesus, hoje, amanhã e depois da manhã. O Senhor tem bênção para todos nós no nome de Jesus. Nessa manhã já tivemos um lindo culto presencial ali na congregação às 9 horas da manhã, um culto muito abençoado, onde o Senhor Deus com certeza falou ao nosso coração, nos abençoou, nos renovou, nos fortaleceu e certamente fez uma grande obra na vida de todos que ali estiveram nesta manhã. E nessa noite também, às 19 horas, a hora que essa mensagem entrar no ar, em publicação ali no canal do YouTube, teremos outro culto presencial ali na comunidade cristã Pão de Deus, na rua Bicas, número 72, às 19 horas, onde com certeza terá uma mensagem poderosa, louvores, oração, e eu tenho certeza que a mão do Senhor vai operar maravilhas em nosso favor, no nome de Jesus de Nazaré. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração nesta noite, e eu gostaria de estar orando com os irmãos para que o Senhor possa abençoar para a glória, louvor e adoração do nome do Senhor Jesus de Nazaré. É momento de oração, vamos falar com Deus para logo a seguir passarmos para a reflexão da palavra do Senhor, que com certeza vai ser uma grande bênção para todos nós. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, te damos graças por esse dia, por essa noite, te damos graças pelo privilégio de estarmos na tua santa e gloriosa presença e com certeza, Senhor, reunidos estamos para darmos um culto ao Senhor, onde iremos, meu Deus, estar fazendo a reflexão na palavra do Senhor e temos plena convicção que o Senhor há de abençoar, de renovar, de fortalecer, de prosperar o caminho dos teus filhos, restaurando o lar, restaurando o casamento, restaurando famílias, Senhor, abrindo porta, trazendo paz, trazendo gozo, trazendo refrigério, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, pois eu tenho plena convicção que o Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom, eterna tua misericórdia
A tua fidelidade e verdade estende-se de geração em geração. Pai Santo, Pai de amor, Pai querido, fica à vontade, Senhor, e que o Senhor possa abençoar todos abundantemente, curando, salvando, reconciliando, fortalecendo, trazendo gozo, trazendo alegria, trazendo bênçãos, trazendo milagres e vitórias para todos em nome de Jesus. Pai de amor, eu creio que o Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu creio, ó Senhor, que muita paz tem para os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. Como também creio, Senhor, que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós oramos porque confiamos no Senhor. Nós oramos, meu Pai, porque certamente o Senhor nos amou primeiro. O Senhor venha tomar cada irmão e cada irmã, cada lar, cada família, Senhor, nas tuas mãos. Que o Senhor possa guardar, proteger e continuar a os livrar do mal. Em nome de Jesus, nos purifica e nos santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, pelo teu favor, clamamos pela tua misericórdia, clamamos pela intervenção direta do Senhor em favor dos lares, em favor das famílias, em favor da tua igreja, Senhor. No nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós oramos, Senhor, colocamos em tuas mãos as nossas vidas, pedimos, nos dê ouvidos para ouvir, nos dê coração para entender, guardar e colocar em ação a tua palavra é para glória, honra, louvor e adoração do bendito e do santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, quando essa mensagem for vista e ouvida, o poder inerente que há em ti e na tua palavra, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, vem operar maravilhas em favor de todos, em todos e através de todos, porque o Senhor é o Deus de Israel, o único Deus que faz maravilhas. Que sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome de Jesus eu oro, e em nome de Jesus, ó Pai, eu já te agradeço, com certeza, das bênçãos, dos milagres, das vitórias, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Eu invoco o sangue de Jesus, ó Pai, de uma maneira especial. Espírito Santo, que a tua palavra traga edificação, exortação, consolação. Isso é para a glória e louvor do teu santo, bendito e precioso nome. Ó meu Senhor, no nome de Jesus, amém, amém. E graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal da Comunidade Cristã Pão de Deus, aqui no YouTube, escreva, aciona o sininho para que sempre que uma mensagem nova estiver gravada, com certeza o sininho, certamente, o YouTube, dando o sininho acionado, vai estar informando para você e ela chega até o seu telefone, seu tablet, seu smartphone, seu computador, ou até mesmo na sua Smart TV, quando você ligar e conectar na internet, e com certeza você será muito abençoado para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Você pode ver a mensagem na hora do almoço, você pode ver a mensagem com certeza dentro do ônibus, você pode ouvir e ver a mensagem a hora que você quiser, porque ela chega sempre para você que tiver uma mensagem nova para a glória do nome de Jesus de Nazaré.
Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Se você gostou, você dá ali um like, de joinha que você gostou, ali nos comentários, você glorifica o nome do Senhor Jesus de Nazaré, fala deste canal, ali na sua igreja, ali onde você trabalha, com seus amigos, com seus contatos aí no Zap, ou quem sabe aqueles seguidores ali no seu Facebook, ou quem sabe ali no seu Instagram, e que você possa estar falando deste canal para os seus amigos, porque com certeza só terão vitória, bênção e milagres, porque a palavra de Deus tem este poder. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Vamos passar para a nossa reflexão. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo João escreveu no capítulo de número 5, no versículo de número 39. Vamos ler dois versículos neste momento, 39 e 40. Evangelho que João escreveu no capítulo de número 5, do versículo 39 e versículo 40. Está escrito assim: o Senhor Jesus falando aos israelitas, aos judeus, aqueles que certamente estavam ali ouvindo os ensinamentos do Senhor e seguindo a Jesus pelas aldeias, pelas grandes cidades ali da Palestina e também nos lugarejos, nas vilas e aí por diante, nos portos, com certeza nas montanhas, nos vales, com certeza eles estavam sempre seguindo a Jesus e bebendo das instruções dele, do ensinamento dele, é o que nós devemos fazer. Versículo 39, assim diz o Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Texto inicial da nossa reflexão, Evangelho que João escreveu, capítulo 5, versículo 39 e 40. Depois nós vamos lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 13, e depois nós vamos lá na primeira aliança, e vamos terminar lá, certamente, que vai ser Daniel, capítulo 9, versículo de número 2 e versículo de número 3. Mas vamos iniciar a nossa reflexão aqui. O Senhor Jesus, nos seus ensinamentos preciosos, maravilhosos, aonde ele andou por todos os lugares, curando, libertando, expulsando os demônios, purificando os leprosos, curando os cegos, dando certamente condição aos paralíticos de, uma vez curados, poderem andar, poderem produzir, poder fazer o que é certo e correto, o surdo, o cego, os mudos, os ressequidos, os endemoniados. Certamente o Senhor Jesus fazia a obra do Pai, curando, libertando os oprimidos, tirando da prisão os presos, pondo certamente de pé aqueles que estavam caídos. E a palavra do Senhor é a boa notícia, meus irmãos. A palavra do Senhor é a boa nova, que contribui comigo e com você, que me fortalece, te fortalece, me abençoa e te abençoa. Eu gostaria de estar colocando um tema aqui na nossa reflexão: prioridade. O que tem sido a minha prioridade e a sua prioridade neste mundo, com a nossa família, na nossa casa, nas congregações aonde congregamos, no trabalho aonde certamente trabalhamos, local onde trabalhamos,
e com certeza na escola, aonde muitos estudam, e aí por diante, na nossa comunidade. Mas eu gostaria de estar meditando com os irmãos sobre prioridade. Aqui o Senhor Jesus não está incentivando os israelitas, nem aplaudindo os israelitas. Não, mas pelo contrário, ele estava questionando os israelitas, a forma que eles estavam formalmente, estudavam as escrituras para adquirir conhecimento, para saber das coisas e aí por diante, porque ele mesmo diz para eles: vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês tenham ou tenha a vida eterna. Isso é um questionamento dele para com eles, porque até certo ponto eles conheciam a escritura sagrada da primeira aliança, os 39 livros do Antigo Testamento da primeira aliança. Conheci o Pentateuco, os livros poéticos, históricos, proféticos, que é os profetas maiores, de Isaías a Daniel, e também os profetas menores, de certamente, que são 12 profetas menores, de Oséias até a Malaquias. Eles conheciam. Eles estudavam as escrituras, porque eles tinham a expectativa e até mesmo cria, ou tinham a fé, podemos assim dizer, que nas escrituras, uma vez estudando as escrituras, eles teriam a vida eterna. Mas por incrível que pareça, meus irmãos, a palavra viva, o verbo vivo, o verbo encarnado, o nosso Senhor Jesus Cristo estava ali em pessoa de carne e osso, ou seja, a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e verdade. Os primeiros versículos desse livro do apóstolo João. Eles estudavam a escritura, mas não cria na escritura viva de carne e osso que agora tinha materializado e tomado forma humana e entrado no mundo de uma maneira extraordinária para salvar a humanidade, começando pelos seus próprios, que eram os judeus, os israelitas, a descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu e você corremos um risco muito grande de sermos questionados, de sermos indagados, de sermos repreendidos pelo Senhor na pessoa do Espírito Santo, se nós não priorizarmos a palavra mediante a fé. Porque estudar a palavra, meus irmãos, é muito bom, mas nós devemos estudar a palavra do Senhor mediante a luz do Espírito Santo, as divinas revelações do Espírito Santo, devemos orar, devemos crer, devemos priorizar verdadeiramente a palavra mediante a fé. Aqui o Senhor está dizendo a vocês: estudam cuidadosamente, ou seja, minuciosamente as Escrituras, com reverência, com dedicação e aí por diante. Mas não estava sendo regada com a fé. Conhecimento apenas por conhecimento não tem valor muito, não. Não tem muito valor. Consertando aqui a frase que eu tinha dito anteriormente. Estudar apenas por estudar, apenas para ter conhecimento, mas não ser regado com a fé, priorizando a palavra, a Cristo,
colocando ela em ação, priorizando verdadeiramente a palavra mediante a fé, não basta ou não passa de conhecimento natural. Porque conhecer por conhecer e não praticar não tem muito valor ou valor quase nenhum. Não a palavra continua com todo valor, com toda habilidade. Mas quando ela não tem aplicação na minha vida e na sua vida, ela tem pouca, ou seja, pouco apreço, pouco valor, pouca duração. Ela não pode operar milagres em meu favor, milagres em seu favor, porque devemos priorizar. Priorizar a oração, priorizar ter uma vida santa, uma vida de renúncia aos prazeres mundanos, pecaminosos, libidinosos, pervertidos, maliciosos e coisas dentro deste prisma. Devemos abandonar tudo isso de uma maneira clara, por causa da palavra. Devemos priorizar o estudo da palavra, mas regado com fé, regado com temor, regado com obediência, regado com dedicação, regado com louvor, com ações de graças, que é gratidão, que agrada o Senhor. Mas eles estudavam apenas por estudar, porque eles achavam que aprendendo a palavra já era o suficiente para ter a vida eterna. Nananina, não. É melhor aprender a palavra do que as filosofias humanistas, terrenas, e aí por diante. Mas eu aprender a palavra e não dar guarida no meu coração a ela, com a fé verdadeira, com a fé salvífica em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, podemos conhecer e conhecer muito, mas se não obedecermos à palavra, ela não funciona em mim e nem funciona em você. Não funciona para mim nem para você. A Bíblia funciona onde nós cremos. E quando nós cremos, ela funciona em nosso favor. Por que que eu digo isso? Justamente por isso. Olha o que está escrito aqui, isso é muito forte. A prioridade deles era apenas para conhecer. Se eles tivessem verdadeiramente conhecimento da palavra, ao lado deles estava a palavra viva, que era o Verbo encarnado, Cristo. E ele o interroga, ele os reprova justamente por isso. Isso aqui é uma reprovação. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Ele está dizendo, e são elas que testemunham, são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Olha, se vocês estudassem a palavra com entendimento, misturado, recheado com a fé, vocês era para ver que as Escrituras que vocês estão estudando, ou seja, o pergaminho, a Bíblia Sagrada daqueles dias, que eram os rolos do pergaminho, certamente a palavra do Senhor, sou eu que estou aqui junto com vocês. O Verbo vivo está aqui. Aí, certamente, eles não acreditavam, eles não criam. Então, ele está falando, olha, o que vocês estão estudando na Escritura, eu estou aqui para testificar, eu estou aqui para cumprir o que vocês estão estudando, que vocês estão lendo, que vocês estão meditando, aquilo que vocês falam. Eu estou aqui para isso, mas vocês não acreditam, porque o versículo 40, ele diz aqui, ó, contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Quer dizer, então, que apenas o conhecimento das Escrituras, sem a fé em Jesus, sem conversão, sem reconciliação,
sem arrependimento e sem o novo nascimento, é a mesma coisa da pessoa conhecer ou estudar um jornal, decorar e aí por diante. Porque não adianta, meu irmão, você conhecer, podemos assim dizer, a Constituição brasileira de capa a capa, todos os seus parágrafos e aí por diante, sabe? Não adianta se você não colocar em ação. Não adianta você conhecer todas as leis de trânsito, por exemplo, mas quando você entra no seu automóvel, a lei de trânsito é para outros, mas para mim não é, para você não é. Não vai funcionar. Vamos perder a carteira, vamos ter acidente, vamos atropelar alguém, Deus nos livre disso, não é verdade? Ou vamos cair para o abismo, não é verdade? Sim, porque a lei de trânsito é para ser conhecida, mas também para ser praticada, não é verdade? Te apresenta uma placa numa rodovia que vai surgir um declive, certamente com pista escorregadia e com muitas curvas, tanto para a direita, chamada de pista sinuosa ou coisa dessa natureza, se você manter velocidade de 100 km por hora ou 120, se tivermos rodovia para andar a 100 a 120, vai ter problema, e problema sério, porque você viu uma placa de advertência, mas a placa de advertência não funciona para você, não funciona para mim, funciona apenas para outras pessoas. Vai ter problema. Conhecer a regra de trânsito, mas não colocar ela em ação, é problema na certa, meus irmãos. É problema na certa, minhas queridas irmãs. E aí por diante. É a mesma coisa do médico. Quando ele começa a te fazer pergunta, aí você vai respondendo, e dentro daquelas perguntas e respostas, ele vai formular um diagnóstico para te dar um possível medicamento. Mas se ele ouvir, na sua família tem problema, um exame de vista com um oftalmologista, sua família tem histórico de glaucoma, tem histórico de catarata, estrabismo, e aí por diante, essas doenças terríveis da visão, não é verdade? Astigmatismo, e principalmente que tem umas que dizem que tem caráter hereditário, né? Que passa de pai para filhos e aí por diante, de mãe, de pai para filhos. E ele te pergunta esse monte de coisa e você fala, aí ele formula um diagnóstico, mas ele não te dá um medicamento baseado nas perguntas e respostas. Certamente não vai funcionar, não vai dar certo. Mas quando ele certamente baseia dentro daquilo que ele conhece, os livros e aí por diante, meus irmãos, isso é importante. Por causa de quê? Que as vacinas precisam de passar pela primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. E no Brasil nós estamos vendo isso aí, não é verdade? Os questionamentos que tem algumas vacinas aí para tal da pandemia, que ainda não passou pela terceira fase, tudo aquilo ali é importante, senão não tinha. A mesma coisa é a escritura, irmãos. A escritura também só tem valor para mim e para você quando nós priorizamos ela através da fé. Igreja só tem valor para mim e para você se nós priorizarmos a igreja, priorizarmos os cultos, priorizarmos a oração, priorizarmos, meus irmãos, no nome do Senhor, priorizarmos a palavra, dar prioridade à palavra, mas às vezes nós não damos e perdemos muito. Os israelitas certamente estudavam as escrituras, porque eles tinham expectativa que nelas tinha a vida eterna. E não é que tem mesmo, mas é pela fé em Jesus. Jesus estava ali de carne e osso, a própria escritura que eles liam, agora está ali de carne e osso. Tomou forma humana e se tornou o verbo vivo que fez carne e habitou entre nós,
cheio de glória e de verdade. Mas eles não criam, eles não creram. Porque o ponto de falar no versículo 40, contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês acham que estudar a Escritura é suficiente? É melhor estudar as Escrituras do que enveredar pelas revistas, não é verdade? Filosofias, ou revistas de pornografia, e aí por diante. Não é verdade? Claro e evidente. Mas precisa ser recheado com a fé. Porque Jesus questiona eles. Vocês não querem vir a mim, não. Para vocês ter vida. Qual que é a vida que ele está falando? Irmãos, a vida eterna. A vida com qualidade. A vida completa. As bênçãos que o Senhor trouxe para a humanidade quando ele morreu naquela rude cruz, no meu lugar e no seu lugar, quando ele derramou seu precioso sangue. Então, meus irmãos, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, quando nós priorizamos o Senhor, priorizamos a palavra, estudamos a palavra, mas estudamos a palavra mediante a fé. Porque pessoas que estão longe da presença do Senhor, que já serviu o Senhor, já pregou a palavra, já louvou o Senhor, ministro de louvor, que já tocou, tem às vezes até CD gravados e aí por diante, às vezes tem até mensagem extraordinária gravada, mas hoje, se não tiver mais priorizando a fé, crendo, obedecendo, está distante. Por causa de quê? Que às vezes é bastante difícil evangelizar uma pessoa que já serviu o Senhor, porque ele tem um certo nível de conhecimento, só não está mais na prática. Conhecimento sem prática não resolve. É aquilo que eu te dei exemplo. Você conhecer regras de circulação no trânsito e você não colocar em ação, você vai ter problema. No mínimo, você vai ter problema. Se você não tomar um punhado de multa e perder a carteira, ter que voltar um ano outra vez para estudar, ficar com ela suspensa, pagar multas uma atrás da outra, atropelar alguém, sujeito a bater o automóvel. A lei de trânsito é para ser obedecida, para ser cumprida. E às vezes nós não cumprimos, é verdade? Às vezes nós nem obedecemos. Sim ou não? Esse aqui que vos fala, tem determinados lugares que a minha esposa às vezes fica me cutucando lá. Essa placa ele está falando 40. Ô, menina, mas espera aí. Não tem nada atrás de mim, nada na minha frente, não tem perigo nenhum aqui. Isso é uma pistazinha aí que está falando 40, mas não. Ah, mas se tiver um radar logo na frente, você vai fazer 40. Pois é isso aí. Esse que vos fala, o pregador que vos fala, de vez em quando ela puxa a minha orelha. E qual a mulher que não puxa a orelha do marido aí no trânsito, hein? Só se não tiver com ele no carro, não é verdade? Mas é isso aí. Então a gente tem que ter uma vigilância. Então Jesus estava questionando eles aqui, ó. Vocês estão estudando a Escritura, porque vocês têm expectativa que nela tem a vida eterna. Mas são elas que de mim testificam. Em outras palavras, vocês estão crendo, não, viu? Vocês só estão estudando para estudar. Está olhando por olhar. Está olhando até mesmo para acusar, para questionar alguém, para confrontar alguém, mas confronta, mas vocês mesmos estão vivendo bem longe. Porque vocês não querem vir a mim. É o versículo 40. Para vocês ter vida. E qual que é a vida que ele está dizendo? Certamente, vida com qualidade. Vida eterna. Receber o perdão dos pecados, receber a Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador, ter uma vida de qualidade. Então, isso é muito importante. Isso é muito lindo, quando nós priorizamos ao Senhor. Priorizar o Senhor em todos os momentos. Priorizar o Senhor onde nós trabalhamos, priorizar o Senhor na nossa casa, com a nossa família, priorizar o Senhor, ou seja, onde moramos, aonde estudamos, aonde negociamos, aonde trabalhamos e aí por diante. Isso é priorizar, dar prioridade, ou seja, o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Agora, nós vamos lá para 2 Timóteo, capítulo de número 4, vamos ver que um homem chamado apóstolo Paulo, que priorizava a palavra do Senhor.
Ele tinha ela verdadeiramente como regra de fé e de prática. Não tinha ela apenas como conhecimento, para conhecimento, apenas para ter uma luz, para ter entendimento, conhecimento. Ele colocava ela em prática. Ele era um pregador, mas que vivia a palavra do Senhor, ao ponto de chegar a dizer que sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se eu tivesse lá, escrevendo lá, eu dizia, olha, vamos ser imitador de Cristo e aí por diante. Não, não, não. Ele inverte o negócio, sabe? O homem tinha tanta autoridade, tanta ousadia e vivia verdadeiramente para o Senhor que ele chega a inverter a situação. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele devia de dizer, olha, vamos imitar a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós vamos ser bem-sucedidos. Ele está falando para a igreja, para o povo de Deus, para o povo que ganhou para Cristo com a pregação. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele tinha certeza do que ele estava falando. Porque se ele estivesse falando apenas palavras vãs, sem contexto, sem verdade, sem veracidade, primeiro que o Espírito Santo não deixava colocá-la. E segundo que ele ia ser questionado, ia pagar um preço muito grande pela desobediência, pela infidelidade ao Senhor como pregador, mas não, ele segue direitinho, muito lindo, muito maravilhoso. Vamos aqui, 2 Timóteo, capítulo de número 4, vamos ler aqui o versículo de número 11 e vamos ler o versículo de número 12, mas o que interessa mais aqui é o versículo de número 13 para mim e para você. Ele diz assim, só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Irmãos, irmãs, vocês sabem qual situação que o apóstolo São Paulo estava vivendo aqui, nesse capítulo número 4, de segunda carta, que ele escreveu ao jovem pastor Timóteo? Ele começa dizendo, no versículo de número 3, 4, 5, 6, que ele estava sendo já oferecido como bebida de libação, ou seja, como um sacrifício líquido perante ao Senhor. No versículo de número 7 do capítulo de número 4 de 2 Timóteo, ele diz, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí ele fala no versículo de número 8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava vivendo os últimos dias dele como apóstolo na terra. Podemos assim dizer, o executor romano, mandado pelos Césares, que ainda que não era César, mas estava dentro daquele império romano, e cada seguidor tinha cada imperador era dentro desse prisma, dentro disso aí. Então, o executor já estava preparado, com a espada já afiada na sua mão, só aguardando a voz de comando. Já é agora para a cabeça de Paulo rolar e Paulo ser sacrificado em Roma, como foi. Como foi. Mas esse homem continua priorizando o ministério. Esse homem continua priorizando
o estudo da palavra do Senhor. Porque ele diz, só Lucas está comigo. Em outras palavras, o texto nos mostra que alguns tinham o abandonado. Mas aí ele fala, traga João Marcos. É o Marcos, sobrinho de Barnabé, que escreveu, na verdade, o primeiro livro do Novo Testamento, mas no compêndio literário, ali ele entra como segundo. O primeiro está Mateus, mas na verdade não é Mateus que é o primeiro livro. O primeiro é Marcos. Mateus vem depois. E aí por diante. Marcos, no compêndio de livro do Novo Testamento, ele é o primeiro. Chamado de livros sinóticos, ele é o primeiro. Mas ele entra em segundo lugar aqui. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, mas não foi o que foi escrito primeiro. E o Marcos? Qual que era João Marcos? Sobrinho de Barnabé. João Marcos tinha abandonado Paulo na primeira viagem missionária. Não sei se por imaturidade, não sei se para dar prioridade ao que ele estava escrevendo, que era o seu primeiro livro, que tem 16 capítulos. Eu não sei, só sei que ele abandonou eles na primeira viagem missionária, que começa em Atos, capítulo de número 13. Ele abandonou eles. E isso trouxe uma situação bastante ruim dentro do ministério. Porque houve uma contenda muito grande entre Paulo e Barnabé, que era tio de João Marcos, que Paulo, na segunda viagem missionária, Barnabé sugeriu que ele deveria ir com eles outra vez. Paulo falou, de maneira nenhuma. Esse camarada nos abandonou na primeira viagem, no meio da viagem, não deu nem bola para nós, não quer saber desse cara como nós mais. Aí o que acontece? Paulo escolheu para a segunda viagem missionária Timóteo e também Silas, que começa certamente no capítulo 16 de Atos. Mas, irmãs, esse homem priorizava a obra do Senhor. Esse homem priorizava o estudo da palavra, porque o homem está sujeito a falhar. Marcos falhou em deixar eles na primeira viagem, mas com certeza, irmãos, ele já tinha dado a volta por cima, adquiriu maturidade espiritual. A Bíblia não fala por que ele abandonou eles, não fala. Mas agora Paulo está dizendo, olha, Lucas é o médico amado que escreveu Lucas e também Atos. Lucas, o médico amado, só ele está comigo, mas ele está dizendo, traga Marcos, porque é muito importante no ministério. Oh, meus irmãos, a obra do Senhor tem espaço para mim e para você em qualquer momento. Basta eu e você crer. Às vezes nós deslizamos, escorregamos, falhamos. O homem pode nos abandonar, mas o Senhor não abandona. Marcos abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, mas não sei se é por falta de maturidade espiritual, por ser talvez bastante criança, entrando no ministério e vendo a situação da obra missionária, como é que era, quantas perseguições, quantas lutas, quantas dificuldades, mas agora Paulo está dizendo, ele me é muito útil no ministério. Oh, meus irmãos, o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui, meus irmãos, que a obra do Senhor tem espaço para todos que creem, para todos que convertem verdadeiramente, para todos que querem priorizar a obra. E aí, meus irmãos, você sabe o que Paulo agora está dizendo? Passa na casa de Carpa, em Troade, traz a minha capa, sim, e traga os meus livros, especialmente os pergaminhos. Os pergaminhos, meus irmãos, eram os livros do Antigo Testamento, os 39 livros, porque Paulo, na reta final, quando Paulo já está dizendo, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, Paulo ainda estava estudando a palavra de Deus, querendo aprender mais, querendo ensinar mais, querendo praticar mais, querendo certamente admoestar, fortalecer a igreja na fé, abençoar o povo do Senhor. Oh, meus irmãos, oh, minhas irmãs, devemos priorizar a Escritura Sagrada, devemos priorizar
a oração, devemos priorizar a obediência, a fidelidade ao Senhor, a lealdade ao Senhor. Sim, priorizar a comunhão entre os irmãos. Sim. Oh, devemos priorizar sermos gratos ao Senhor, priorizar os cultos da igreja. Oh, isso é de fundamental importância para mim e para você. Priorizar o ouvir, aprender a palavra e colocar ela em ação. Isso é estritamente primordial para mim e para você. Então, aqui, ó, que bonito, eu gosto disso aqui, ó. Paulo, muitos o abandonou, dentre eles o Alexandre, o latoeiro, e aí por diante. Oh, sim, com certeza, meus queridos irmãos, com certeza, minhas queridas irmãs. Ele está dizendo aqui, ó, o tal do Demas, amando o presente século, me abandonou. Olha para você ver. Quer dizer, então, que tem pessoas que nos abandonam. Pois é, mas Cristo é que não pode me abandonar e nem te abandonar. Mas se você tiver juízo e eu tiver juízo, nós não podemos abandonar, não. Abandonar a fé, abandonar a prioridade de servir o Senhor, buscar o Senhor, ter uma vida santa, uma vida pura, uma vida reta, procurarmos fugir do mal, da aparência do mal. Tudo isso é priorizar o Senhor em obediência. E aí, meus irmãos, eu gosto disso, ó. Gosto muito disso. Só Lucas está comigo. Olha bem, um moço que ganhou milhões para Cristo, abriu dezenas e centenas, talvez milhares de congregações. Agora ele está dizendo, no final da vida, só Lucas está comigo. Mas ele diz, ó, traga Marcos com você, porque me é útil no ministério. Oh, meus irmãos, oh, minhas irmãs, todos nós somos úteis no ministério. Aquele que limpa a congregação é útil no ministério. Aquele que toma conta lá no estacionamento é útil no ministério. Aquele que faz parte do corpo diaconal das congregações, que recebe os irmãos lá fora com a paz do Senhor. Agora não tem jeito de pegar na mão por enquanto, né? Cumprimenta com graça e paz, paz do Senhor, a paz de Cristo e aí por diante. Hein? Ser bem-vindo. Nós começamos o nosso processo, é assim. Esse que vos fala, você sabe como é que começou o processo de conversão desse irmão aqui que vos fala? Eu pertencia a uma determinada religião, que eu entrava, ninguém me via, saía, ninguém me notava. Religioso. Mas o dia que eu fui na igreja, conhecida como igreja de crente a primeira vez, quando a pessoa pegou na minha mão na porta, quase que me abraça, e me leva para mim sentar, depois do culto, falou comigo, volta outras vezes, e aí por diante, Deus te abençoa, e aí por diante, oh, meus irmãos, aquilo ali mexeu comigo, porque os lugares onde eu ia, ninguém me via, quando eu saía, não era notado por ninguém, chegava, sabe? A igreja lotada de gente, e aí por diante, assentava ali, sabe? Mal entendi o que estava sendo falado lá pelo o pregador, o sacerdote, aí por diante, entendeu? É, ninguém me via, saía, ninguém me notava. Mas quando eu fui na igreja com a minha esposa a primeira vez, quando aquela pessoa bonito, que terno azul marinho bonito, sabe? Gravata bonita, aí me cumprimentou um varão, pegou na minha mão, me levou até a cadeira, perguntou onde eu queria sentar, se era mais atrás, se é mais na frente. Já vi visitante sentar na frente. Geralmente gosto de sentar mais atrás, sim ou não? Aí eu fui, sentei lá atrás, mas quando terminou o culto, aí os irmãos, a esposa me apresentou os irmãos, e aí por diante, fizeram aquela rodinha santa ao meu redor, e aí, volta outra vez, que prazer conhecer o irmão, e aí por diante. Irmão, né? Irmão só pela criação de Deus, né? Não é verdade? Porque não tinha nada de Cristo. Então, mas me chamou a atenção aquilo ali. Aquilo ali, para mim, foi uma benção. Foi algo maravilhoso. E a partir da hora que eu entrei a primeira vez,
Eu estou até hoje, vou continuar até Cristo voltar. Amém? Mas isso aqui me chama atenção. Paulo, o executor preparado, a espada afiada, sabe? Para Paulo perder a cabeça, morrer, quer dizer, morrer aqui, né? Porque está com Cristo de uma maneira linda, maravilhosa, mas ele está preocupado com o ministério. Traga Marcos, porque ele é muito importante para mim no ministério. Ele me é muito útil. Passa na casa de Carpo, lá em Trode, e pega a capa. A capa era importante. Ainda estava, talvez, esperando mais um inverno ainda, porque a capa era uma proteção para ele. Não era capa de autoridade, não. É outra coisa. É uma capa, certamente, de proteção para aplacar a fúria do vento e do frio. Sabe como é que é? Mas traga para mim os meus livros e principalmente os pergaminhos. Os pergaminhos certamente eram os livros, os rolos da Escritura Sagrada. O homem, talvez faltando horas ou dias para morrer, mas está preocupado em estudar a palavra, em ensinar a palavra, restaurar o ministério de João Marcos. João Marcos, você me abandonou daquela vez, rapaz. Você me é muito útil no ministério. Ô, meus irmãos, ô, minhas irmãs, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Eu gosto disso aqui. O homem que diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Se fosse eu e você, né? Só estava lá, como se diz, braço cruzado, vamos esperar a hora do sacrifício. Sabe como é que é? A hora que o executor está aí, a espada está na mão dele bem afiada, só na hora de receber uma ordem aí, sabe? Dos Nero, e aí por diante, hein? Receber uma ordem daquele maluco lá para cortar minha cabeça e aí por diante. Não! Tudo isso era verídico? Era, mas o homem continuava estudando, continuava priorizando, continuava ensinando, continuava vivendo a verdadeira fé. Ô, meus irmãos, hoje o que está mais precisando no nosso meio é pessoa que vive essa verdadeira fé, em obediência, amando o Senhor, com fidelidade ao Senhor, com dedicação ao Senhor. Vocês, lembra lá onde eu comecei? Vocês estão estudando a Escritura porque vocês têm uma expectativa de ter nela a vida eterna. É ela que de mim testifica. Eu estou aqui para cumprir as Escrituras e vocês não querem vir até a mim para ter vida. E a palavra que estava estudando estava com eles agora, de carne e osso, mas eles não criam, eles não confiavam. Daniel, eu termino lá. Estou falando sobre prioridade. Prioridade. Jesus me incentiva e te incentiva a priorizar Ele, a priorizar a comunhão com Ele, a priorizar a aliança que Ele fez comigo e com você. Uma aliança de amor, uma aliança de comunhão total, não é comunhão parcial, não. Comunhão total de bens entre eu e Cristo, que coisa bonita. Tudo que Ele tem é meu, mas também tudo que eu tenho precisa ser dele, porque senão é uma comunhão tanto quanto falsa e mentirosa, na verdade. Tudo que o Senhor tem é meu, mas o que eu tenho é meu também, não é do Senhor, não. Ninguém merece, né? Vamos para Daniel, capítulo número 9. Vamos ver aqui mais uma pessoa que priorizava de uma maneira extraordinária o nosso Deus, priorizava a verdadeira fé, priorizava o amor ao Senhor, a fidelidade ao Senhor, a comunhão com o Senhor, mesmo em terra estranha, longe da terra natal de Daniel, longe de Jerusalém. Esse homem governava 40 cidades. Eu preguei isso aqui terça-feira passada, hein? Os segredos de um vencedor. Preguei terça-feira passada numa live. Ele governava 40 cidades e ele tinha tempo para orar 3 vezes por dia. Será por causa de que ele tinha tempo para orar 3 vezes por dia? Porque Deus para ele era prioridade. Servir o Senhor, dedicar ao Senhor. Por isso ele era um homem que foi acima da média, sabe? Porque ele priorizava o Senhor. Só está faltando para mim é priorizar o Senhor. Porque às vezes qualquer probleminha que acontece, em vez de eu e você falar: não, eu não quis, eu não quero, eu não posso. Ah, não, é porque aconteceu isso, isso, isso. Já tem um ditado popular, que, diga de passagem, que é um ditado verdadeiro, e ele é verdadeiro mesmo. Quem quer, vai ou faz. Quem não quer, dá desculpa. Isso é uma verdade.
Isso é uma verdade, viu? É uma verdade, sim. É como se fosse um texto da Bíblia Sagrada, mas é verdade isso aí. Quem não quer, dá desculpa. Quem quer, faz. Daniel orava 3 vezes por dia, governando 40 cidades, porque Deus era prioridade na vida dele. Vamos ver aqui se Deus era prioridade na vida dele ou eu estou inventando alguma coisa? Vamos ver aqui. Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 2. Está escrito assim, ó. No primeiro ano do seu reinado, ele está falando sobre o rei Dario. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Versículo de número 3. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Por que que Daniel, um homem que governava 40 cidades, que se tornou um primeiro-ministro naquela nação, no reinado de Dario, e certamente também o Ciro, o persa, nos dias de Nabucodonosor, do seu filho Beltesazar, ele foi um homem vitorioso, um homem acima da média. Qual que é o segredo de Daniel? Irmãos, irmãs, 40 cidades. Não tinha telefone celular, não tinha rádio comunicação, não tinha zap, não tinha telefone, sabe? Não tinha rádio amador, tinha não. Não tinha carro motorizado, certamente a gasolina, era tração animal, cavalo, jumento, jegue, não é verdade? Camelo, dromedário, nem magrela bicicleta não tinha. Agora, nesse capítulo número 9, Daniel, eu entendi onde? Pelos livros. Daniel era estudioso da palavra do Senhor. Todo dia, Daniel descobria tempo para orar 3 vezes por dia, louvar o Senhor, dar ações de graças ao Senhor, capítulo número 6, altura do versículo 17, se não me falha a memória, quando Daniel, antes da cova dos leões, ele orava 3 vezes por dia, dava graças a Deus, louvava o Senhor. Daniel era um estudioso da palavra do Senhor. Como que descobriu que os 70 anos que Jeremias tinha declarado na sua carta enviada à Babilônia, aos judeus da Babilônia, Jeremias capítulo de número 29, no versículo de número 10, quando Jeremias fala que a assolação de Jerusalém, o juízo de Deus para os israelitas, Judá e Benjamim na Babilônia, iria durar 70 anos. Versículo número 10 daquela carta que certamente Jeremias escreveu e mandou Baruque, o seu ajudante, levar de uma maneira bonita, de uma maneira poderosa, que era 70 anos. Quantos mil judeus que estavam na Babilônia, que é esse império medo-persa que nós estamos lendo aqui? Talvez, meus irmãos, talvez mais de 100 mil israelitas, que já tinha 70 anos que eles estavam cativos na Babilônia. 70 anos que eles estavam ali. E quantos sacerdotes que tinha ali? Muitos. Quantos estudiosos tinha ali? Muitos. Mas quem que descobriu que os 70 anos de cativeiro estava chegando ao fim? O profeta Daniel, o primeiro-ministro daquele reino medo-persa, que orava 3 vezes ao dia. Ele era um estudioso da palavra do Senhor. Você sabe por quê?
Ele priorizava Deus na Babilônia, meus irmãos. Ô, minhas irmãs, nós precisamos priorizar o Senhor, priorizar a palavra do Senhor, priorizar o estudo da palavra, a fé, a crença na palavra, a verdade da palavra, a sinceridade da palavra, o poder da palavra, o trabalhar da palavra em mim e em você. Nós precisamos de priorizar isso, irmãos. Se nós não priorizar, nós estamos enganando e sendo enganados também, meus irmãos. Como os judeus nos dias de Jesus, que via a palavra andando, curando, libertando, mas não cria. Eles não acreditavam que era o Messias, o Cristo ungido, o Yeshua Hamashia. Eles não acreditavam que era. Um homem simples, mas poderoso. Um homem cheio de amor. Um homem cheio de graça, de bondade, de misericórdia, de compaixão. Poderoso em palavras. Oh, poderoso em obras. Aí Daniel vai para os pergaminhos, ó. Os rolos, ó. Sabe? Aí ele, ó, desenrolou o rolo e foi ler. Quando ele foi ler, ele calculou quando eles saíram de Jerusalém, quando eles entraram na Babilônia e quanto tempo se passou. 70 anos. Mas isso estava vivo na memória de Daniel. Oh, meus irmãos, oh, minhas irmãs, o Senhor não falha. O Senhor é fiel. O Senhor é poderoso. Agora, o problema meu e seu é querer morar em lugar de passagem. O deserto para Israel era passagem. A vontade de Deus era Canaã. Eu e você estamos na terra, meus irmãos, mas estamos de passagem. Aqui não vai ser a morada eterna nossa, não. Principalmente do jeito que está, não será, não. Quando tiver novos céus e nova terra, aí é outra coisa. Aí é outro departamento. Mas do jeito que está, não é morada eterna minha e sua, não, meus irmãos. Não, meus irmãos, não. A morada eterna para mim e para você começa aqui, depois vai ser lá no céu e depois vai ser aqui, quando for tudo restaurado, novo céu e nova terra. Sabe como é que é? Isso é muito importante. Então, Daniel calculou direitinho, analisou, estudou, fez conta, sabe como é que é? E chegou à conclusão: o tempo está completo. Quando Deus me revela algo, te revela algo, não é para nós sairmos aí desesperados pelas esquinas, gritando e aí por diante. Só se ele mandar, né? Se ele não mandar, o meu dever e o seu dever está revelado aqui, ó. Quando Daniel descobriu no versículo número 2 de Daniel 9 que o tempo de cativeiro que Jeremias tinha escrito já estava findado, qual foi a atitude de Daniel? Qual que é a minha atitude e a tua atitude quando nós descobrimos algo na palavra? Ou quando nós recebemos uma palavra profética, uma profecia, e aí por diante? De uma restauração, de uma cura divina, de uma prosperidade, sabe? Que para nós abrirmos um comércio, ou quem sabe abrir um ministério, sabe? Hã? Que primeiro a atitude minha e sua depois disso? Daniel me mostra o que tem que fazer aqui, ó. Por isso, me voltei para o Senhor com orações e súplicas, em jejum, com pano de saco e coberto de cinza. Com humildade, ele orou, ele clamou, ele suplicou, ele pediu perdão ao Senhor, ele fez um concerto com o Senhor. Porque quando o Senhor me mostra e te mostra, meus irmãos, a minha atitude sua e minha, fechei a Bíblia, aqui ó, está fechado, fechadinho. A minha atitude sua, quando o Senhor nos mostra, não é sair falando e aí por diante, gritando. Se for assim, o Senhor mandar, tudo bem. Mas o dever meu e seu é orar, é clamar, é suplicar, é permanecer priorizando oração, o jejum, a humildade, a simplicidade, a confissão, a verdadeira conversão, o verdadeiro arrependimento, porque conversão vem através de confissão, arrependimento, para verdadeiramente alcançarmos a graça, o favor do Senhor, de uma maneira especial. Fico com essa palavra nesta noite. Prioridade. O que tem sido prioridade para você? Os judeus liam, mas não criam.
Paulo, na reta final de perder a cabeça, está restaurando o ministério, pregando a palavra, estudando pergaminha e por diante. Daniel, governando 40 cidades, orando 3 vezes por dia. E agora, o estudioso da palavra descobre na palavra, Jeremias 29:10, que o cativeiro era de 70 anos. Foi preciso fazer conta, genealogia, e aí por diante, pegar aqui, quando os israelitas saiu de Jerusalém, na destruição de Jerusalém, do templo, e aí por diante, Nabucodonosor, quantos impérios que já passou, quanto tempo que passou, e agora é o momento de cumprir. Então há 70 anos. Ele creu. E quando nós cremos, o que nós fazemos? Oramos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela palavra dessa noite, a qual com certeza nos instruiu, nos ensinou que nós devemos priorizar a tua palavra, a oração. Meu Deus querido, mediante a fé. Porque se nós estudarmos, mas verdadeiramente não ler, Senhor, a mesma coisa de estar lendo livro de filosofia e coisa dessa natureza. Livro de história, Senhor. E a Bíblia não é apenas um livro de história, ela é espiritual. E ela é um livro que, quando nós lemos e cremos, certamente o instrutor, o dono da palavra, se faz presente. Meu Senhor, nós aprendemos com Paulo, Senhor, nos últimos momentos de vida. Ele continuava estudando a palavra. Aprendemos também, Senhor, com Daniel, que priorizava a palavra, priorizava a oração, priorizava o culto verdadeiro ao Senhor. Por isso, meu Senhor, foi um homem vitorioso. Para eu e essa congregação que me vê nessa noite, hoje, amanhã ou depois, quando nós priorizamos o Senhor, quando cremos no Senhor, quando dedicamos verdadeiramente, tiramos tempo para, meu Deus e meu Pai, não gastar com o Senhor, é ganhar com o Senhor, buscando intimidade, conhecimento, revelação, e as nossas atitudes sendo as atitudes corretas, precisas e preciosas, seremos bem-sucedidos, Senhor. Porque os israelitas saíram do cativeiro no tempo certo, porque certamente, meu Deus e meu Pai, Daniel descobriu que o tempo estava vencido. Aí ele foi orar, foi clamar, foi suplicar, e aconteceu, Senhor, a retirada do povo ali do império da Babilônia, que agora era o império Medo-Persa, e o povo voltou para Jerusalém. Senhor, o Senhor prometeu a Abraão, ali em Gênesis capítulo número 15, que o cativeiro da descendência de Abraão seria de 4 séculos, ou seja, 400 anos. Ficaram ali 430 anos, Senhor. Mas em Êxodo capítulo número 3, quando, meu Deus, o Senhor revela a Moisés, o Senhor fala que viu e ouviu a oração e o sofrimento do povo, e o Senhor desceu para socorrer. Pai, desça nesse lar hoje, nessa noite, para socorrer este casal, essa família. Meu Deus, desça nessa empresa, desça nessa congregação, para restaurar, para curar, para salvar, para libertar, para transformar de uma maneira especial. Desça em favor dessa família para dar vitória, meu Pai, para a glória do teu santo nome, e que nós possamos continuar priorizando o Senhor e a tua palavra. E no nome do Senhor Jesus, que cai por terra todo levanto do inimigo, e que a tua bênção e a tua graça continue a manifestar em todos e através de todos e sobre todos, para a glória do teu santo nome. Eu estou orando, Senhor, porque estou crendo que o tempo de cativeiro passou, o tempo de tristeza passou, o tempo de choro passou, e agora é tempo de alegria. É tempo, meu Deus e meu Pai, de louvor e adoração, porque certamente, meu Deus e meu Pai, o mês de setembro está se findando. Virá, meu Deus, um novo ciclo, e que seja um ciclo de bênção, de prosperidade, de salvação, de reconciliação, de libertação, de paz, de harmonia e de vitória para todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Ficam em paz, permaneçam em paz e que Deus em Cristo muitos abençoe, os guarde, os proteja e os livra do mal, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, você não é inscrito ainda no canal, aqui no YouTube da Comunidade Cristã Pão de Deus? Inscreva ali, aciona o sininho, dá um like se você gostou, ali nos comentários, glorifica o nome do Senhor, que alegria para nós, a glória será para o Senhor. Fala deste canal para os seus contatos, seus amigos, vizinhos, colegas, ali na sua igreja, onde você trabalha, porque sempre nos domingos e nas terças-feiras teremos sempre mensagem nova. Terça-feira às 20 horas, certamente teremos uma live. Você sabe que live é ao vivo, não é verdade? Então vai ser uma bênção muito grande. Em nome do Senhor Jesus. É momento de eu terminar. Graça e paz. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Até terça-feira, às 20 horas.